Pessoal, vamos então para o nosso último tópico aqui de conformação de chapas, né? Acho que vocês já pegaram bem a ideia e que conformar uma chapa, a ideia de conformar uma chapa é bem diferente da ideia de conformar um volume. Vimos então Betamax, diagrama de limite de formabilidade. Os dois são medidas de formabilidade de uma liga, né? Então vimos coisas que afetam os dois, né? Então a gente viu no vídeo passado que para um material ter um bom diagrama de limite de formabilidade, ou seja, para aquela curva ser lá em cima, né, eu tenho que ter um N alto, né? Que outra propriedade da minha chapa também a melhora a formabilidade dela, além do diagrama de limite de formabilidade? Tem uma outra coisa que é bem crucial, que é a questão da anisotropia plástica. Então agora a gente vai tocar num ponto que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar antes em algum momento em disciplinas passadas que vocês fizeram, tá? Que é a questão da textura e o efeito que isso gera, tá? Então, vamos pensar numa chapa que foi laminada a frio. Ela tinha grãos que eram simétricos, né? Então, equiaxiais seria o termo correto. À medida que a gente deformou, ele foi alongado, principalmente numa direção, a direção de laminação. Então, se a gente olhasse a estrutura dos grãos de um material laminado a frio, seria alguma coisa mais ou menos assim. Vamos imaginar então agora que eu faço um ensaio, que eu testo as propriedades desse metal nessa direção aqui, na direção transversal, testo essas propriedades na direção longitudinal e testo aqui contra a espessura, nessa orientação aqui. Vocês acham que se a gente fizesse, por exemplo, ensaios de tração em materiais extraídos nessas três geometrias, de assim, de assim e de assim, então testando assim, de assim e de assim, seriam iguais essas propriedades? Vocês muito provavelmente devem ter respondido que não, né? Que a propriedade vai depender da orientação que eu estou medindo. O nome disso é anisotropia. Né? Um material isotrópico é um material que apresenta as mesmas propriedades em todas as direções. Um material que nem esse daqui, muito provavelmente vai ser anisotrópico. As propriedades vão ser diferentes dependendo da direção que eu testar ele, tá? Então, por quê? Por que um material é anisotrópico? Por conta da geometria dos grãos, sim, mas não é só isso. Tem um outro fator que é até mais importante. Em muitos casos é até mais importante que a geometria do grão. É um fato que, eu não sei se vocês já viram isso no passado, mas quando a gente deforma plasticamente um grão, beleza, a gente sabe que o volume dele não está mudando. Mas por conta do mecanismo nanométrico que a deformação acontece, que é o movimento de linhas de discordância, ele sempre, o grão, durante a deformação, ele não, se ele começou, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um material aqui é cúbico, supor que cúbico de corpo centrado, e tem lá o cubinho dele, na medida que ele deforma, o grão gira em uma certa direção. Tá? Essa direção depende se o esforço é de tração, se ele é de compressão, se o material é CCC ele vai girar para um lado, se ele é CFC vai girar para o outro. Não importa isso nesse momento. A única coisa que importa é que o grão vai girar, porque as discordâncias, ao se moverem lá dentro, elas giram, em média, vão girando o cristal para um certo lado. Esse lado vai ser sempre característico, então, do esforço da estrutura cristalina. Ou seja, quando a gente começa a pôr muita deformação no metal, por exemplo, uma deformação a frio, os grãos vão tender a se alinhar de uma certa forma. Tá? Existem vários tipos de textura. Existe um tipo de textura que vai se desenvolver num fio, que vai ser diferente de um tipo de textura que vai se desenvolver numa placa. Tá? Então, o tipo de textura que vai desenvolver num material CCC vai ser diferente do tipo de textura que vai desenvolver num material hexagonal compacto e diferente de um material CFC. Tá? Isso vai depender da estrutura cristalina e vai depender do processo de conformação que a gente usou. Mas eu sempre vou ter uma textura sendo desenvolvida durante a deformação. E olha que interessante, não só essa textura vai ser importante na deformação a frio, mas se eu pegar esse material que foi deformado a frio e aquecer ele, o que vai acontecer? A gente já viu isso aí 2 aulas atrás. Né? À medida que a gente pega esse material e aquece, ele vai sofrer o processo de recuperação e recristalização. Você pensa assim, beleza, recristalizei e eliminei a textura. Não, na verdade não. A orientação do grão recristalizado, ele vai ser muito dependente da orientação do grão deformado.
Então, como o grão deformado tinha textura, o grão recristalizado ele nunca vai formar de forma, ele nunca vai se formar de forma totalmente aleatória em relação ao grão deformado. Ele vai sempre ter uma coisa que a gente chama de relação de orientação. Esse grão vai formar uma certa outra orientação no grão recristalizado. Resumindo, o material deformado a frio tem textura, o material recristalizado também tem textura. São texturas diferentes, uma é textura de deformação, outra é uma textura de recristalização, mas os dois têm textura. Os dois têm orientação preferencial, os dois têm comportamentos diferentes dependendo da direção que você puxar. Então, conformação, solidificação também dá outro tipo de textura. Não sei se vocês viram isso nas aulas passadas, mas você tem uma textura típica de solidificação. A dendrita ela cresce sempre paralela, né, para metais cúbicos na direção 100 dos cristais. Então, solidificação também te dá uma textura. Deformação te dá uma textura, recristalização te dá uma textura. Ou seja, dependendo da direção que eu testar essa propriedade, ela vai ser diferente, tá? Então, essa foi a minha introdução rápida à textura e à anisotropia. Esse comportamento, então, resumindo, esse comportamento anisotrópico, que vai me dar uma propriedade diferente de eu puxar essa chapa nessa direção, por exemplo, ou nessa direção, é por conta da geometria do grão e, mais importante ainda, na maioria dos casos, por conta da textura desse material, tá? Então, o que esse efeito vai me dar? Por que eu estou falando tudo isso? Essa textura vai gerar anisotropia. Nesse caso, eu estou preocupado com a anisotropia da plasticidade do metal. Lembra, eu estou falando, essa textura vai gerar limites de escoamento diferentes dependendo do estado de tensões? Vai, tá? Vai. Só que a gente não vai tratar disso agora. Por quê? Porque, em falando da conformação de chapa, já falei isso lá atrás, eu estou mais preocupado com deformação, não tanto com tensão. Então, a gente está preocupado com o quê? Meu material tem textura. Como que essa textura vai influenciar a redução de espessura da chapa? Lembra, é isso que eu estou preocupado. Eu não quero, quando eu começar a deformar minha chapa, que o meu material frature. Então, eu estou muito preocupado com uma região que, por exemplo, vai afinar muito rápido. Então, eu coloco eu vou chamar, então, aqui de anisotropia plástica um valor R, tá? O que é esse valor R? À medida que se eu fizer um ensaio de tração dessa chapa aqui, ele vai ter uma deformação na espessura e uma deformação aqui longitudinal. R é a deformação na espessura pela deformação, a deformação longitudinal pela deformação na espessura. Lembrando que isso aqui não é o delta, né? É o ln, né, do valor final dividido pelo inicial. Ou seja, seria, por exemplo, uma redução de 20% aqui, uma redução de 20% aqui, né? Então, o que seria um material isotrópico, né? Seria um material que, quando você puxa ele nessa direção, a hora que a redução nessa direção e nessa direção vai ser igual. Isso, então, é um material isotrópico, plasticamente, né? Então, aqui seria um material com isotropia plástica, que esse 100 aqui está errado. É o R igual a 1, que a deformação na espessura vai ser igual à deformação longitudinal, certo? Agora, se o meu material ele tiver anisotropia plástica, ou ele não tiver isotropia plástica, essas deformações vão ser diferentes. Então, esse R vai poder ser maior ou menor que 1. O que vocês acham, então? Vocês acham que é bom eu ter um R maior que 1, um R igual a 1 ou um R menor que 1? Vamos pensar, se o meu R for menor do que 1, né? Então, R menor do que 1, vamos pôr um menor que 1 aqui, só até colocar aqui uma caneta. Se isso daqui for menor do que 1, isso significa que a deformação na espessura é maior do que a deformação na largura. Isso é bom? Isso significa que quando eu começar a deformar o meu material, ele vai deformar muito na espessura, ou seja, a chapa vai ficar muito fina muito rápido. Isso é ruim, né? Agora, se o meu R for maior do que 1, isso significa
que ele não vai deformar muito na espessura. Isso é excelente. Por quê? Porque eu vou postergar, né, o momento que ele atinge lá o ponto do limite do diagrama de formabilidade. Né? Ele não vai tender a reduzir a espessura de forma muito rápida. Então, é muito bom eu ter R's grandes. Né? Então, não sei se na hora que vocês pensam em anisotropia, vocês pensam em uma coisa ruim, né? Ele tem propriedades diferentes dependendo da direção que você puxar. Ué, mas se em uma direção que você quer que ele seja mais resistente à deformação, ele é mais resistente à deformação, e na direção que você quer que ele deforme mais fácil, ele está deformando mais fácil, isso é tudo que você quer. Então, é muito bom um material com anisotropia plástica se essa anisotropia plástica te der um R grande, tá? Então, esse é o termo da anisotropia plástica. Então, vamos esperar Então, vocês viram que é simples a ideia da anisotropia plástica. É quanto ele reduz em uma direção dividido pela outra. Então, tá aqui a ideia, né? Então, qual que é o caso ideal aqui? É o R maior que 1. Não só maior que 1, mas quanto maior, melhor, tá? Para conformar essa chapa. Então, quanto maior meu R, melhor, tá? Então, tá aí a ideia. A anisotropia, ela é boa se ela facilitar meu objetivo. Então, como eu quero deformar a chapa sem que ela se frature, né? Eu quero uma chapa resistente a reduções de espessura, isso é bom. Agora, vamos explorar um pouco uma outra ideia relacionada à anisotropia plástica. A hora que eu tiro esse corpinho de prova de tração, tá aqui a minha chapa, essa aqui é a direção de laminação, né? A hora que eu tiro esse corpinho de prova aqui da minha... para fazer meu ensaio de tração, para eu verificar a redução na espessura pela redução longitudinal, eu posso tirar esse corpinho de prova paralelo, ou seja, a 0 graus da direção de laminação, eu posso tirar ele a 45 graus ou a 90 graus, ou em outras angulações, né? Essas são as principais. Se esse material for anisotrópico, muito provavelmente, né, você não tem motivo nenhum para acreditar que o R nessa direção vai ser igual ao R nessa direção, vai ser igual ao R nessa direção. Então, quando você for comprar uma chapa, por exemplo, e o fabricante for te falar, olha, a anisotropia plástica é 2, né? Isso significa que ele vai reduzir 2 vezes mais na direção longitudinal do que na espessura. Então, é um R muito bom, um R de 2, né? Mas aí você pode perguntar, uai, mas esse R de 2, ele é um R médio ou ele é um R em uma direção específica? Por exemplo, só o R90 deu 2, você vai ver o R45 deu meio, ou seja, deu menor que 1. Isso é muito comum, do R90 ser muito diferente do R45, por exemplo. Tá? Então, uma informação melhor que o R é o R médio, tá? Porque aí você está levando em consideração a média das 3 direções, 0, 45 e 90. O 45 aqui até tem um peso 2, porque você poderia pensar em um corpo de prova nessa direção e um corpo de prova nessa direção. Então, o R médio é calculado dessa forma aqui. É a média desses 3 valores, o 45 com peso 2. Tá? Então, é bom ter um R grande, mas o R médio é mais representativo. Quanto maior o R médio, melhor. Tá? Agora, só o R médio importa? Tem uma outra coisa que também importa aqui. Vamos imaginar que o seu R90 é muito grande e o seu R45 é muito pequeno. Tá? Qual que é o problema de eu ter um R a 90, por exemplo, muito grande, ou seja, ele é super resistente à redução de espessura quando eu puxo nessa direção, mas se eu puxo a 45 graus, ele já afina muito mais fácil. Qual que é o problema disso? O problema é que a hora que eu for conformar essa chapa e eu for fazer alguma coisa simétrica, a minha peça, depois que eu conformar ela não vai ser simétrica. Olha que loucura. Se eu pegar, então, for fazer meu copo, e esses valores aqui forem muito parecidos, o meu copo vai ficar bonitinho, vai ficar perfeito. Agora, se esses valores forem muito diferentes, essa peça vai começar a exibir defeitos, porque em certas direções é mais fácil conformar ela tem melhor conformabilidade do que outras. Tá? Então, não basta ter um R grande, mas é bom que o ΔR, o que é o ΔR? É R90 mais R0
menos 2 vezes R45. É bom que esse valor seja o melhor possível. Pensa, se R90 for igual a R45 igual a R0, esse valor aqui dá zero. Então, um material com uma boa conformabilidade tem um alto R médio e um baixo ΔR. Faz sentido? Faz, né? E como conseguir isso? Então, percebe como tem um problema, assim, é complexo o problema de conformação de chapa. O material tem que ter uma conformabilidade alta, então ele tem que ter um N alto. Mas não basta isso. A chapa tem que ter uma textura que dê uma boa redução de espessura, ou seja, um alto R médio, né? E isso tem que ser homogêneo, então ele tem que ter um ΔR pequeno. Olha como é complexo o problema da engenharia de materiais aí. A gente tem que trabalhar junto com o processamento para ter uma textura boa, com o desenvolvimento de materiais para ter um N grande, tá? E isso tudo para chegar num produto que seja barato, com boa conformabilidade, né? Com essas propriedades aí que a gente levantou. Olha que coisa interessante, tá? Olha aquele link processamento-propriedade, como ele é importante. Para aços ferríticos, principalmente, esse diagrama aqui, esse resultado aqui é para fechar, então essa parte eu acho que é uma chave de ouro aí, que eu acho que isso mostra muito bem essa relação propriedade-processamento. Esses valores aqui que vocês estão vendo é o total de redução a frio que essa chapa sofreu antes de ser recristalizada. Então, esse material preto aqui sofreu 71% de trabalho a frio, foi recristalizado. Esse azulzinho aqui, 86% de redução a frio, depois foi recristalizado. Aqui, então, é o valor R em função do ângulo medido. Então, está aqui o R0, está aqui o R45, está aqui o R90. Tá? Então, esse formato de curva vai ser muito comum para aços que têm a estrutura cúbica de corpo centrado. Então, é a maioria dos aços, né? Tirando aços inoxidáveis. Alguns aços inoxidáveis austeníticos que são CFC. Mas a maioria dos aços são CCC, são ferríticos, né? Então, isso aqui é um aço inoxidável, mas ele é ferrítico. Então, ele vai tender a ter uma chapa, vai tender a ter essa característica aqui. O R0 vai tender a ser grande, ó. Alguns aqui chegam a quase 2 o R0. Ele vai cair para o R45 e depois vai subir até o R90. Então, olha que interessante, se o fabricante simplesmente fala, meu R é 2,2, é aquele caso que eu falei para vocês. Né? Beleza, o R90 é 2,2, mas para esse material preto aqui, por exemplo, ó, que é o que tem menor trabalho a frio, o R45 é menor que 1, então é péssimo o R dele a 45 graus, mas a 90 é bom, tá? Agora olha que interessante, quanto maior o teor de trabalho a fio que a gente dá aqui para esses aços, antes de recristalizar, mais o R45 aumenta. Então o que acontece com a redução aqui durante o trabalho a frio? Quanto mais redução a gente dá, ou seja, quanto mais textura a gente coloca, né? A gente está deformando mais, ele está tendo mais textura durante o trabalho a frio final, antes de uma etapa de recristalização aqui. Quanto mais trabalho a frio a gente coloca, mais a gente aumenta o R médio, que a gente está aumentando o R45, e mais a gente abaixa o ΔR, tá? Que é o ΔR. Tá? Então, esse é o caso aí de um inox ferrítico. Então, olha como essa relação propriedade-processamento é muito forte. Dependendo, isso aqui é o mesmo material, dependendo da rota de processamento que a gente der, a gente vai ter materiais completamente diferentes, e são pequenas mudanças, tá? Aqui é 71% de trabalho a frio, aqui é 86% de trabalho a frio. Isso é uma coisa totalmente implementável numa linha de produção, por exemplo. Então, pode ser que alguns de vocês trabalhem aí com desenvolvimento de processos e esse tipo de coisa vai fazer toda a diferença. Vocês, de repente, vão estar vendendo um aço que tinha um R médio de 1,3, vocês passaram a vender um de 1,8. Tá? É muito melhor a conformabilidade. E um ΔR de 0,9 para um ΔR de 0,4. Beleza? Então, com isso eu termino essa aula de conformação de chapas, pessoal. A gente se vê. Valeu. Vou deixar um resumo aqui, mas a gente se vê. Valeu.